Bom, então Ambulância cor. Olá! Estou aqui sozinha. Sozinha não, o Eduardo está aqui atrás, digam o Eduardo. Behind the scenes. Tô aqui. Mas eu tô sozinha porque esse vídeo ele é sobre mim, especificamente. Sobre o que aconteceu comigo. Por isso que ele não está aqui, ele só está como cameraman e um suporte, caso ele queira acrescentar algo, ele vai acrescentar de trás da câmera. Aproveitando esse gancho de Setembro Amarelo e tal, sobre saúde mental, que é algo que a gente tem visto muito em redes sociais, etc. Eu não queria ter que falar sobre isso no Setembro Amarelo especificamente, mas acabou acontecendo. A gente foi fazendo outros vídeos, acabou sendo no Setembro Amarelo. Pra quem me acompanha, em julho compartilhei que fazia um ano que eu estava fazendo terapia. E aí eu comentei sobre toda essa trajetória e algumas pessoas pediram para que eu viesse aqui no canal para falar mais sobre saúde mental, sobre o que tinha acontecido comigo e desmistificar, né, de alguma forma e até mesmo ajudar outras pessoas que talvez possam estar passando pela mesma coisa que eu passei. Tudo que eu falar aqui é com base na minha experiência, no que eu vivi, no que eu senti. Isso não quer dizer que vai acontecer da mesma forma para você, que vai ser igual, não significa nada disso. Tudo isso é diferente, o nosso corpo se comporta de modos diferentes. Mesmo se a gente estiver passando pela mesma coisa, você vai encarar isso de um jeito e eu vou encarar isso de outro jeito, tá? Deixando isso muito claro. Bom, no meu caso, o meu gatilho emocional pra tudo começou no trabalho, certo? Então, em 2018, no meu trabalho, algumas coisas começaram a acontecer. Eu já trabalhava naquele local por quase 2 anos. Então eu comecei a ter uma sobrecarga de trabalho muito grande e isso foi o início das coisas. Então eu comecei a ter muito trabalho de algo que não era minha responsabilidade devido a uma demissão que aconteceu. Então a gente foi se moldando e o que era pra ter sido um curto espaço de tempo, ou seja, até contratar uma outra pessoa, acabou sendo algo superior a 1 ano fazendo isso. A gente começou a acumular, no caso assim, o que era pra ser feito por de 4 a 5 pessoas, basicamente estava sendo feito inicialmente por 3, depois começou a ser feito somente por 2 pessoas. Então isso começou a virar meio que uma bola de neve. Então aí foi o declínio pra mim. Então eu tenho consciência de quando começou. Então essa questão da sobrecarga, hoje analisando tudo isso, eu tenho consciência de quando começou. E aí eu fui decaindo nesse sentido. Então muito estresse, muita pressão. Então o trabalho começou a se sobrepor em algumas outras coisas. Não que eu fosse feliz exatamente no que eu fazia. Muita gente não é feliz no seu trabalho. É muito triste falar isso, mas é verdade. Então assim, não era uma coisa assim, nossa, sonho na minha vida é fazer isso. Não. Basicamente no meu caso foi, as coisas foram acontecendo e a gente foi tentando levar dessa forma. Às vezes assim, pode ser que o trabalho que você faça não é legal, mas às vezes o ambiente é bem gostoso de trabalhar e tal. No meu caso não era uma coisa nem outra. Não era um ambiente muito bom pra trabalhar, em questão de pessoas mesmo, em questão de carga de trabalho no geral. Começou a acontecer sobrecarga mais ou menos, a chave que virou assim entre abril e maio, e aí foi o ano inteiro só meio que assumindo uma coisa ali, assumindo uma coisa aqui, Levando trabalho pra casa, ficando até meia-noite trabalhando. No meu caso, eu acho que a primeira manifestação de sobrecarga foi uma dor no meu ombro, se não me engano no ombro direito. Então eu vi uma dor no meu ombro que não tinha causa aparente. Tipo, na época eu fazia academia, fazia pilates, mas não tinha uma causa, tipo assim, sei lá, fiz muito exercício, nada disso. E depois, uma outra causa que eu atribuí a isso, mas na época nem fazia sentido, mas depois que sumiu eu entendi, era um ressecamento na canela. Então, estranho, né? Cheguei na dermatologista, ela falou que era só um ressecamento e tal, não atribuiu a nada. Depois, mais pra frente, eu entendi o que era. Bom, passou 2018... 2019 piorou. Então, no começo do ano, eu continuava tendo aquela dor no ombro, não sabia exatamente por quê. E aí eu fui pro Pilates e eu falei pra minha professora de Pilates, falou, eu tô com muita dor no ombro. Ela chegou a mexer algumas vezes, falou que tava extremamente tensionado, mas depois ela me perguntou, você tá passando por um período muito estressante? Eu falei, tô. Ela falou, é emocional. E a partir daí eu comecei a identificar, o bicho começava a pegar dor. Depois disso, passei a ter enxaquecas constantes. No mês de março do ano passado, o que já tava ruim ficou extremamente pior. Tá lá, ruim agora parece que piorou. Então aumentaram a minha carga de trabalho sem conversar comigo. Já tava consideravelmente grande, porque assim, a gente começou meio que se ajudar. Só que tava todo mundo na merda.
Basicamente foi isso. Então, só que aí aumentaram a minha carga de trabalho, o que eu de fato fazia. Eu não falei pra vocês ainda, mas eu trabalhava na área de RH e eu fazia contratação de jovens aprendizes. Então eu fazia toda a parte de contratação deles, desde ligar pra falar que passou, até a assinatura de contrato, a parte de benefícios. Todo esse processo ele era extremamente desgastante, então eu tinha que explicar um contrato inteiro, tal. Todo esse processo levava cerca de mais ou menos 2h30, era sempre feito em grupo. Comecei a fazer isso muitas vezes durante o mês, o que era uma vez, em alguns meses chegou a ser toda semana. Eu cheguei a apresentar essa mesma apresentação 3 vezes no mesmo dia. Então as coisas que antes me davam prazer, eu simplesmente não queria fazer mais. E pra academia, tipo assim, não tinha força, não tinha energia. Fazer esse tipo de trabalho me sugava num grau absurdo. Eu simplesmente queria chegar em casa, sentar no sofá e ficar tipo, vendo Friends. Só assistindo Friends em looping. Então, assim, por exemplo, a gente já falou aqui, né, que nós somos cristãos e tal. Então, tipo assim, eu ia ir pra igreja todo domingo, batendo cartão, digamos assim. Só que chegou um ponto que, assim, só de pensar que de eu estar lá, eu teria que conversar com outras pessoas e interagir de alguma forma, eu já ficava cansada. Entre abril e maio, o circo tava pegando fogo pra mim. E o que aconteceu? A minha chefe saiu de férias. E quem que teve que fazer o trabalho dela? Eu. Porque eu já estava lá há mais tempo. Só que assim, a minha chefe tinha assumido funções há pouco tempo, daquela antiga demissão que eu falei pra vocês. Ela tinha o trabalho dela e eu tinha o meu trabalho, então eu tinha que assumir a função da pessoa que tinha sido mandada embora, que ela assumiu, a função que ela fazia e fazia as minhas coisas. Eu digo facilmente que esse foi o pior período profissional que eu já tive na vida. Era uma carga assim, tipo, eu saí do trabalho 8 da noite, ou seja, trabalhei 12 horas. Porque eu entrava às 8. Fora que a gente não foi muito preparada pra estar naquela função. Então eu e a outra menina, por mais que ela fosse inteligentíssima, a gente ficava tão cansada e as pessoas no entorno não entendiam quão sobrecarregados nós estávamos. Então a gente tinha que dar conta de várias coisas, assim, tipo, até, por exemplo, só eu sabia fazer o Wi-Fi voltar. E esse lance de centralizar o trabalho foi o que acabou comigo. Então quando ela voltou de férias, a menina que trabalhava comigo falou assim, você vai chamar a Vanessa pra conversar, porque a gente passou um inferno aqui durante as suas férias. E tipo assim, eu fui falar com ela, só de lembrar, já dá vontade de chorar de novo. Eu comecei a chorar, eu falei, foi horrível. Então assim, isso começou a virar meio que uma bola de neve, assim, real e tal. Então as dores, elas começaram a se somatizar. Então assim, nenhuma dor deixou de acontecer porque a outra surgiu. Então o ressecamento na minha canela continuou, a dor no meu ombro continuou, minhas enxaquecas continuaram, então tudo isso só foi somado. Aí depois disso eu passei a ter dor no estômago também. Tô ali pronto. O que vai acontecer agora, né? Aí você pesquisa no Google, câncer. O Eduardo suspeitou que eu tivesse com início de síndrome de burnout, tá? Eu vou pedir pro Léo colocar aqui o que é a síndrome de burnout, pra quem não sabe. Eu olhava aquilo e eu realmente me enxergava de alguma forma. Nessa mesma época de férias, a menina que trabalhava comigo, ela tava procurando terapeutas. E aí eu sabia que a minha sogra já tinha feito e pedi o contato dela pra passar pra ela. Depois disso eu comecei a, vendo a minha situação, eu confesso que eu tinha muito medo do trabalho me sugar a ponto de eu começar a ter crises de pânico, crises de ansiedade. Eu tinha muito medo disso acontecer comigo. Porque cada pessoa tem crises diferentes, então eu tinha muito medo. Tinha uma menina que trabalhava com a gente, que depois ela acabou sendo mandada embora, mas ela tinha crises, assim, muito complexas e eu via ela passando por aquilo, eu tinha muito medo de passar também. E eu sabia que era por causa de trabalho. E aí eu comecei a refletir, será que eu preciso procurar ajuda? Eu também mexi em atestado. E começou a surgir atestado de pessoas, de psiquiatra, atestando crise de ansiedade nas pessoas e tal. Começou a surgir isso pra mim, eu falei, nossa, isso é o quê? Um sinal? Deus tá falando comigo. O processo realmente, assim, pra ter o contato da terapeuta e ligar pra terapeuta foi quase 4 meses. Mas aí eu já tava no limite. Só que assim, eu tinha medo de passar um certo limite, que é a perda do controle do meu corpo e das minhas emoções. Porque uma coisa tá ligada à outra. Então quando a sua emoção não tá bem trabalhada, o seu corpo começa a se manifestar. Então meu corpo já tava manifestando desde 2008. Só que eu fui, né? Vamos pra meu boi, meu parceiro. Vamos pra cima. Né? E daí as coisas, elas não foram melhorando muito. Tudo começou a melhorar mais, assim. Foi contratado outras pessoas. Começou-se a arrumar realmente ali o organograma da coisa em agosto do ano passado. Posso me meter? Pode. Eu acho que você teve fases assim. Tudo isso aconteceu mais ou menos na época que o Caio ficou doente também.
O Caio morreu em setembro de 2018, a gente viajou em outubro. Sim. Né? Você já tava nesse período pesado, né? E aí a viagem te deu um alento. Mas o clima tava pesado em casa por causa da morte do Caio, tava pesado por causa do trabalho, tava pesado também por causa de algumas coisas dentro da igreja ali também, por causa de dança. E a Vanessa, além de tudo, ela tinha essa responsabilidade de ser a gerente, né, entre aspas, da dança, de ser a líder daquele ministério. Então tudo tava muito pesado. Então assim, estar em casa e o sofá de casa tem uma coisa assim que ele é aconchegante, então tem uma coisa meio que de proteção, né? Então estar em casa, estar no sofá, era meio se sentir em paz em casa. Como a gente já falou aqui disso, então estar em casa, estar no sofá de casa trazia um alento. Então quando a gente fala assim, você está em casa, pelo menos você tem que se sentir bem, pelo menos nessa parte você conseguia se sentir, porque você estava tranquila dentro de casa. E quando a gente falou aqui que não dá pra ser meio a meio sempre, é exatamente nisso que eu tava falando. Porque nessa parte eu tive que ser 90. Se os dois ruírem, aí lascou, né? Então aí muita conversa, muito falar, ó, você tem que procurar ajuda, ir conversando, porque não adianta só, eu apesar de achar coisas, eu não tenho como determinar coisas, porque são coisas muito importantes, né? São coisas muito pesadas de falar. Então, assim, eu acho coisas, procuro ajuda, foi um período de mais ou menos 6 meses conversando todo dia e fala, ó, você não precisa trabalhar aí, você pode sair daí. E o fato dela abraçar a responsabilidade de que eles, não, eu quero sair tudo bem, eu não quero sair com nada pendente e tal. E eu falo assim, chuta o balde, porque é o meu jeito, entendeu? Eu simplesmente ia chutar o balde e falar, Dani, se vai embora, eu vou embora. Mas cada pessoa recebe essas coisas de uma maneira. Eu recebo assim, eu resolvo de uma vez. Então assim, se eu ver uma pessoa e me ofende, eu já dou de volta e vou viver minha vida, eu esqueço. Mas eu funciono desse jeito, ela não. Então ela recebe, guarda, segura, sente, sofre, depois ela vai pensar no que fazer. Então cada pessoa é de um jeito. Ela recebeu desse jeito, então ela precisou de um processo longo pra poder lidar com isso, aceitar que precisava de ajuda pra buscar essa ajuda. Eu já volto. Vou voltar lá pra trás. Desculpa. Eu tive muito medo de, né, isso acontecer comigo, efetivamente. Então, em julho, teve um dia no meu trabalho que eu tava sentada fazendo as minhas coisas no automático, assim. E nesse dia eu só queria chorar. Eu ia no banheiro, me olhava no espelho e começava a chorar. Tipo assim. Ah, e tem um detalhe também. A Vanessa não gosta de chorar na frente de ninguém, né? Ela só chora na minha frente. Então, assim, ela ficava o dia inteiro segurando o choro, era entrar no carro e começava. E isso começou a se repetir várias e várias vezes. Sim. De 5 vezes por semana no trabalho, 4 vezes por semana eu tava chorando. Eu entrava no carro e começava a chorar. Enfim, e aí eu percebi que, tipo assim, alguma coisa tá errada. E aí nesse dia eu já tinha um telefone da minha terapeuta hoje. Eu marquei a minha consulta, deixei uma mensagem, né? Porque na hora ela não caiu na caixa postal. No mesmo dia ela me retornou já. E aí eu já marquei a minha sessão acho que pra semana seguinte. Inclusive ela assiste o canal. Ela assiste o canal. Liguei pra ela e tal, e aí... Nossa, eu achava que eu ia chegar lá e ia chorar a minha vida inteira, né? Nem chorei. Mas eu faço análise, né? Então eu faço com uma psicanalista. E aí ela faz alguns exames, alguns testes com você. No meu caso, foram 3 semanas de teste, uma vez por semana, né, indo lá. Aí, se não me engano, na 4ª semana, fazendo terapia, foi quando eu recebi o meu diagnóstico. E aí, antes de ir pra terapia, eu sempre fazia depois do meu trabalho. Naquele dia que eu ia receber o meu diagnóstico, de fato, foi a primeira vez que eu procurei os sintomas da depressão no Google. Nunca tinha procurado. Porque eu não achava que eu estava. Porque na minha cabeça eu tinha uma visão da depressão que é você não consegue levantar da cama, você não consegue tomar banho, você não consegue comer. Essa é a minha visão da depressão. Porque era o que eu tinha visto na minha casa. Depois que a gente entende que ninguém um dia não levanta da cama, é um processo. Então são pequenas coisas que vão acontecendo que um dia se tornam uma grande coisa, que é a depressão. Basicamente é isso. É como uma árvore. Eu sempre dou esse exemplo. Um dia uma parte dela seca. E aí depois a outra seca. Até essa árvore ir morrendo. Então é basicamente assim. Então, nesse dia eu recebi meu diagnóstico e aí ela escreveu várias coisas e ela me perguntando: isso faz sentido pra você? Isso faz sentido pra você? E eu só, check. Aí o legal é que a Márcia escreveu uma carta, né? É uma carta com o seu diagnóstico, né? Não é assim. É o meu diagnóstico resumido, né? Porque todos os testes dela... Não, mas é uma carta escrita à mão, né? Ela fez é meu laudo. A próprio punho. E aí ela falou que eu estava com um quadro inicial depressivo com crises de ansiedade, né? No meu caso eu não precisei de medicação
porque eu descobri muito no começo, tudo, e tanto que assim, na primeira semana que eu fiz a minha sessão, ela me perguntou se eu já tinha tido crise de depressão, eu falei que não. E aí, no dia seguinte, eu tive 5 dias seguidos de crise, bizarro. E aí eu falei pra ela, porque mexer nas emoções era muito complicado, então era tudo muito sensível. E aí, quando eu recebi esse diagnóstico, foi muito, muito, muito estranho. Eu chorei lá, eu chorei quando eu cheguei em casa. Eu falei pra Dora, assim, ela falou com início de depressão. Eu não choro por isso, por tristeza, nem nada. Talvez por emoção, né? Incredulidade também. Não achar que não tinha nada. Não, tipo assim, eu não achei que isso fosse acontecer comigo. Bom, então assim, depois que eu recebi meu diagnóstico, por semana só eu e o Eduardo sabia, porque eu tinha muito medo de falar sobre isso com as pessoas. Seus amigos foram meses. Não, então foram meses e meses, assim, então era muito difícil pra mim falar sobre isso e tal. Então, tanto que em redes sociais, a primeira vez que eu comentei sobre foi depois de 4 meses que eu falei sobre. Foi um dia também muito marcante, enfim. No meu trabalho eu já pretendia sair, já pretendia ser meu último ano lá, só que como eu tinha uma carga de trabalho muito grande, eu não queria sair assim do nada. Não sei se é o senso de responsabilidade, etc. Como eu já tava fazendo terapia, tava fazendo acompanhamento, ia ser mais fácil. Eu acho que se talvez eu tivesse postergado esse lance da terapia, talvez eu precisasse ser afastada em algum momento, porque eu já sabia que o futuro era esse. De um dia eu não consegui levantar mais. Logo, quando eu recebi meu diagnóstico, foi quando a mãe da minha chefe sofreu um AVC, então eu precisei continuar auxiliando. E eu sentia que não era o momento de eu deixar na mão. Por mais que como eu já tava tendo acompanhamento, eu não ia fazer isso. Eu não me sentiria bem fazendo isso. Então eu continuei até as coisas se estabilizarem. E a gente já tava com viagem marcada pra Disney. Então eu pensava assim, vou pra Disney, eu vou esquecer tudo isso aqui, vai ficar tudo bem. Então eu acho que eu tenho essa relação com a Disney diferente, porque nos 2 piores momentos da minha vida foi quando ela apareceu. Isso em 2018, no início de tudo, em 2019, quando já tava tudo... E a do Futirinho? Tudo diagnosticado. Então eu comecei a preparar o terreno pra sair de férias. Então o que eu fiz? Eu fiz um manual das minhas funções, deu 30 páginas. E aí eu tive que dividir minhas férias em 2, porque... eu tinha férias vencidas, então eu não podia, por exemplo, usar o período da Disney como férias. Então eu tirei férias, normal de 20 dias, durante o período obrigatório. E depois a minha parte da Disney eu usei como banco de horas. Eu usei quase minha viagem inteira como banco de horas, pra vocês terem uma noção de quanto tempo eu trabalhava mais. A gente ficou 17 dias fora. Eu tinha quase 60 horas disponíveis. Se bem que tinha bastante feriado, tinha alguns feriados e tal, né? Também. Foi um período bem complicado. Hoje eu ainda faço terapia. Assim, com relação à depressão já passou. Hoje no máximo uma crisinha de ansiedade ou outra. Crisinha. Mas é bem raro. Brincadeira, é bem raro, só se acontece algo muito estressante pra mim, às vezes acontece. É sim, porque a Vanessa, ela, como eu falei, ela recebe a carga e ela segura aquela carga. Então, sim, ela vai juntando e uma hora isso aflora, né? Então, assim, como eu falo, assim, o meu jeito é bateu, devolve, entendeu? Sim. Você bateu, eu levo. O dela não. Então ela recebe, então ela fica com aquilo guardado um tempo até ela digerir e filtrar e tocar, demora um tempinho, entendeu? Sim, então pra mim a terapia é importante pra conversar e me colocar no eixo em coisas que eu não me encontro no eixo. Então a minha terapeuta acompanhou todo esse processo de sair do meu trabalho. Meu último dia foi dia 20 de dezembro do ano passado. Eu lembro uma fase muito feliz do meu trabalho. Eu acho que o segundo dia mais feliz foi esse dia. Meu último dia. Libertador. Nossa, foi assim, tipo, eu me senti a Elsa cantando Let It Go, sabe, assim. Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Libertadores pelo queixão. Eu saí porque eu sabia que aquele ambiente era tóxico pra mim. Ambiente de trabalho. Eu saí porque eu podia sair, eu entendo que não é. Muitas pessoas, infelizmente, não podem sair. Eu podia me dar, digamos, esse luxo de simplesmente sair. E eu tava muito renovada, que foi bem depois, né? Eu falei pra minha chefe bem depois que eu voltei da Disney, eu tava, nossa, nas nuvens. Então, assim, esse é o meu relato, essa é a minha experiência. Se vocês tiverem perguntas e tal, a gente pode fazer um segundo vídeo falando sobre isso. Caso vocês queiram, vocês podem deixar isso aqui embaixo. E eu só queria dizer, se você porventura tá se sentindo da mesma forma que eu me senti, se você tá se sentindo perdido, se você tá se sentindo fora do seu eixo, fora do seu normal, eu queria dizer pra você que existe um caminho bom. Existe um período que isso realmente vai acabar, existe um final disso e existe um novo começo. Graças a Deus eu tive uma ótima rede de apoio, que no caso é o Eduardo. Eu já quero chorar. Eu tô aqui, tô tudo bem. Calma. Ele nunca menosprezou
o meu sentimento. Ou o que eu estava passando. Ou falou tipo, mas você tem tudo. Tipo, isso nunca aconteceu. Peça ajuda. Se você não tiver força pra nem discar o número da clínica pra marcar uma consulta, peça pra alguém discar pra você. Mas peça ajuda. Você não está sozinho. Muitas pessoas passam por isso. Eu passei por isso. Pode ser que você esteja num grau muito pior do que eu estava. Mas existe uma saída. Tem como procurar ajuda gratuitamente. Tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que você pode discar o número 188 e ter ajuda gratuitamente. Tem também o CAPS. Então, assim, tem opção, tem como você sair dessa. E eu tenho certeza que você vai conseguir, certo? Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo. Caso caiba num vídeo, a gente faz um vídeo, do contrário, eu vou respondendo aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me escutado, a minha história, né, com relação ao meu relato, né, sobre a saúde mental, e relembrando que depressão é uma doença, não é frescura, não é só uma tristeza, ela é uma doença que tem que ser tratada e respeitada, certo? Quer chorar? Tá de boa. Agora que eu tô aqui, não quer chorar. Por que você quer chorar? Você fala, Eduardo, eu choro. Aí eu tô aqui já pra você. Não, mas chora, agora fala chora. de você, é diferente. Olhar pra mim não tem problema. Não. Tá. Você fala alguma coisa? Boa noite, boa sorte. Enfim, veio aqui o homem, veio aqui pra finalizar esse vídeo. Então é isso. Para um toque de beleza final. Um beijo. É. Fique com Deus. Paz. Tchau.